Pessoal, boa tarde. Presente em auditório. Boa tarde. Nós vamos então dar início a essa nossa pequena participação do dia da comemoração do Dia da Mulher, falando de um tema muito... Por favor, pode passar. Falando de um tema muito importante que está sendo debatido no Brasil inteiro e aqui no Rio Grande do Sul também, principalmente, que é a questão do feminicídio. Então nós vamos ter algumas visões, o pessoal agora vai se apresentar. Eu vou participar na mesa também, com certeza, como único homem da mesa, vou apanhar. Mas, enfim, espero que todos gostem. Depois das falas, nós vamos ter, então, aberta para que cada um possa se manifestar, dar a sua opinião. Não é uma mesa só de palestras e discursos, tá? A ideia é colocar os temas e para que a gente possa, então, conversar e debater e ver que ações e como a gente pode continuar encaminhando essa questão muito grave que é o feminicídio, vem crescendo assustadoramente no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul. Tivemos 53% de aumento em relação ao 2004 em relação ao feminicídio. Então eu passo para a Sandra, que vai fazer as honras de apresentação de todos nós e da própria Instituto Avançar, que é quem nos recebe aqui. Sandra, por favor. Tá bom, obrigada, Afonso. Boa tarde a todos e a todas. Quero dar as boas-vindas e agradecer pela presença de todos aqui. Em meu nome, em nome da diretoria do Avançar, em nome da diretoria dos sindicatos telefônicos, agradecer a vocês, agradecer os parceiros aqui da mesa, Elinara, Ângela, Carmen, Grace, Afonso, e dizer que o Instituto Avançar está muito honrado, muito alegre por estar sediando esse dia hoje, esse movimento, esse importante tema, né, principalmente nos dias de hoje, como o Afonso mencionou. O Instituto Avançar é um instituto ligado aos sindicatos telefônicos. Ele foi criado com o objetivo de qualificar e capacitar os trabalhadores de telecomunicações. Também a gente foi criado, colocamos no nosso estatuto, abrangendo projetos sociais, atividades de cultura, de lazer, terapias integrativas que estão dentro das PICs, outras também não estão na PICs, mas a gente atua aqui também. Né? Então vocês podem ver que é um espaço bem eclético, mesmo no movimento sindical, ele abrange essas também terapias e atividades mesmas. Tá? Então que vocês sejam bem-vindos, que aproveitem bastante esse tema super interessante, esse debate que a gente vai, né, promover, e convidá-los depois para passar para o lado ali, para a feirinha, que também vai tendo alguns produtos, e depois após nós vamos ter uma roda de biodança, reiki, um círculo de reiki, de imposição de reiki, e no final a gente vai fechar com uma dança circular. Bem, então, boa tarde, bom evento para todos. Na sequência a gente passa... Na sequência eu vou pedir para a Carmen, por favor. Senhor presidente, Carmen. Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde, agradecer ao Instituto Avançar, ao sindicato também telefônicos, né? Pela recepção, pela organização desse evento, um tema tão importante, né, como o feminicídio, que a gente vê aí, que vem crescendo expressivamente, né, nesses últimos tempos, e especialmente nesse ano aí, tem um registro de que no ano passado nós tivemos o registro aí de uma quantidade de violência, né, desse tipo de homicídio. Sim, Carmen Pasquale, né? Eu sou presidente da Associação dos Servidores do Ministério Público do Rio Grande do Sul e também estou representando aqui a CONACAT, que é a Confederação Nacional das Carreiras Típicas de Estado, né? Já fui entrando no tema porque é muito importante, esse tema nos preocupa demais. Então, assim, na CONACAT, nós temos na Projus ali uma história de mulheres, né, dirigentes, e isso é muito bom para nós e a gente vem tentando preservar isso. E na CONACAT também uma diretoria da mulher, que esse ano nós estamos promovendo um evento também, no mês da mulher, vai acontecer agora dia 17 e 18 de março em Curitiba, o ano passado foi aqui em Porto Alegre, e que vai tratar justamente do tema do feminicídio, né?
Então, assim, a gente, como eu estava dizendo, está vendo assim, um crescente expressivo aí do feminicídio contra as mulheres. Já agora em janeiro e fevereiro desse ano, o número de feminicídios, de mortes de mulheres por homens, né, já supera o número do ano passado, né? Então nós não podemos mais aceitar isso, tem que dar um basta, né? Então, nesse momento é só a gente se apresentar. Posso falar? Faz outra fala. Então, pessoal, em relação a isso, assisti a live de vocês, né? E também quero enaltecer o movimento Sociedade Sem Idadismo, né? Que está trazendo o tema Elas Não Puderam Envelhecer, né? Em função do feminicídio. E dizer assim, realmente é um problema estrutural, né? Da onde vem, a gente tem que se questionar por que esse aumento, né, dessa violência contra a mulher, né? Porque isso é estrutural, isso vem, são séculos e séculos que a mulher vem sofrendo essa subjugação, né? Inclusive através da religião, né? Então, assim, antigamente aí as mulheres, para poder sobreviver na sociedade, para poder ter um patrimônio, manter um patrimônio seu, tinha que ser através do casamento, né? Então, uma série de violências que a gente vem sofrendo aí, vocês veem, o voto feminino já tem 94 anos que se conquistou aqui no Brasil o voto feminino. Mas, em contrapartida, nós temos hoje, nas nossas representações políticas aí no parlamento, um número muito ínfimo ainda de mulheres, deputadas, senadoras. Na nossa Assembleia, no nosso Parlamento Federal, a gente trata isso também na CONACAT, é uma luta nossa também, porque isso representa para nós o poder político, né? Então, assim, são diversos tipos de violência que a mulher sofre, né? A morte é a última e a mais drástica, afinal, né? Então, assim, mas nós temos violências de vários tipos, violência política, que é o caso das mulheres não ter uma representação política, a gente não conseguir ter alcançado ainda, apesar da gente votar, ter direito ao voto, violências de todas as formas sexuais, né? Olha o caso Epstein aí, né? Não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro, a violência através da religião, a subjugação, né? Então, assim, a violência moral, a violência dentro da família, né? Até às vezes dos filhos, os idosos, as idosas que sofrem violência, que são às vezes arrimo de família, né? Então, pessoal, isso tem que mudar, a gente tem que dar um basta nisso, nós não podemos ficar só na conversa, né? Nós sofremos violência além dessa, de tudo que é tipo sexualização, né? A exigência social por um corpo perfeito, né? Tudo isso nos violenta, né? Tudo isso nos agride como mulheres. E nós, hoje em dia, somos mães e pais de famílias, às vezes, né? Sem demérito dos homens, e a gente tem que aproveitar nesse momento também e aplaudir os homens que estão nessa luta com as mulheres, os homens que estão ao nosso lado dando suporte para que as mulheres possam ir para o mercado de trabalho, né? E talvez seja esse empoderamento da mulher que está trazendo, forjando essa violência, estimulando a que os homens pratiquem essas violências contra as mulheres, não sei, né? Nós temos que buscar as causas disso tudo, do que está acontecendo, né? E exigir promover a mudança. Isso depende de nós, dos homens, de toda a sociedade, né? Inclusive dos meios políticos, dos governos, né? Terem ações efetivas. Nisso eu quero trazer para vocês também assim, dados, informações que acontecem aqui no nosso estado, né? A Assembleia Legislativa agora está promovendo uma série de iniciativas para aprovar, né, os projetos que se relacionam com a violência contra a mulher, né? De diversos, são variados temas dentro dessa questão. A questão da unificação, a consolidação das leis que tratam do enfrentamento à violência contra a mulher, a proteção aos órfãos, que é uma questão muito importante, porque uma mulher que é morta, ela deixa família, deixa filhos, isso nos preocupa, nós somos mães aqui, muitas também com filhos pequenos, né?
quantos aí estão abrigados em casas lares, casas de acolhimento, porque são vítimas da violência diária, que sofrem dentro de casa, e porque perderam as mães e perderam os pais, porque acabam indo presos, né? Então, assim, nós temos vários projetos na Assembleia Legislativa e, por incrível que pareça, há uma dificuldade muito grande ainda de tocar esses projetos adiante, de aprovar esses projetos. Não sei se vocês acompanharam na mídia, a Assembleia está promovendo um mutirão para tocar esses projetos adiante. Nós tivemos um apenas aprovado até o momento, que foi em fevereiro, que foi um projeto da deputada Luciana Genro, né, que prevê que em todos os estabelecimentos comerciais do Rio Grande do Sul se tenha o número do Disque denúncia para buscar o apoio, né, denunciar a violência contra a mulher. Temos a deputada Bruna Rodrigues, que é a deputada que atualmente preside fugiu o nome ali, a Procuradoria da Mulher na Assembleia Legislativa, e fez um levantamento, né? A Procuradoria da Mulher fez esse levantamento de que existem mais de 50 projetos, né, que tratam lugar especial para a mulher no ônibus. A gente sabe os assédios que a gente sofre nos transportes coletivos, em todos os lugares, desembarque em local seguro, né, a consolidação da legislação toda numa só, para que se possa ter uma legislação efetiva e em defesa do enfrentamento aos assédios, e a questão também das crianças, né, dos órfãos do feminicídio. O governo federal também, pessoal, tem iniciativas nesse sentido. Em fevereiro também houve uma iniciativa do governo federal buscando que os três poderes, né, legislativo, executivo e o poder judiciário, tenham políticas integradas para dar mais efetividade a esse enfrentamento. Aqui no Rio Grande do Sul também, na última quinta-feira, tivemos a assinatura de um termo de cooperação, né, que foi assinado no Ministério Público, para que todas as instituições aí, Poder Judiciário, Poder Legislativo, isso foi levado também numa audiência pública da Assembleia Legislativa, promovam essa cooperação para que se tenha políticas efetivas de enfrentamento aí à violência contra a mulher, tá? Então, nisso, eu queria também, eu espero não estar ultrapassando o tempo, mas eu acho importante informar para vocês, tá? Que o Ministério Público, quem tiver problema, tá? Ou souber de alguma mulher, isso aí é muito importante. A gente deve sim meter a colher, dizem que em briga de marido e mulher não se mete a colher, mas ontem eu vi uma reportagem do Jornal do Almoço que tratava disso, e isso é importante. A gente tem que auxiliar, né? Se a gente souber de caso, tem que auxiliar. Indiquem que as pessoas procurem o Ministério Público, procurem a Polícia Civil. Eu posso falar no Ministério Público, porque eu trabalho lá, né? Nós temos no site do Ministério Público, vocês podem entrar pode colocar. Nós temos no site do Ministério Público, é www.mprs.mp. Nós temos um mapa, tá? Que orienta ali, mostra toda a rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Isso. Vocês podem procurar, assim que abrir o site, vai aparecer ali na frente do site, nos banners em cima, o mapa da rede de enfrentamento, tá? Ali vai vir todas as informações de todas as instituições que trabalham e que atuam na defesa da mulher aí na questão da violência, da criança, todas as instituições. A gente sabe que tem a Defensoria Pública envolvida, nós temos a rede de saúde estadual, municipal envolvida, né? E temos que procurar e temos que orientar que as pessoas que são vítimas procurem. Fora isso, nós temos setores no Ministério Público também, pessoal, que atendem. Qualquer um que chegar no Ministério Público com algum problema, né, de violência contra a mulher, chega no atendimento, vai chegar na portaria e vai ser devidamente encaminhado. O sigilo, tudo isso, todas essas questões aí são resguardadas, tá? Então nós temos lá, ó, uma promotoria de justiça especializada da violência contra a mulher, no judiciário também tem
um juizado especial que trata da violência contra a mulher, tá? A ouvidoria da mulher também no Ministério Público. Eu vou citar alguns exemplos de alguns setores que temos no Ministério Público que auxilia a mulher nessa questão da violência. Centrais de atendimento às vítimas, tá? Projeto Pedros e Marias, que é focado no acolhimento e proteção dos órfãos do feminicídio, né? Projeto Renascer, que atende as vítimas de violência doméstica, oferecendo acompanhamento e apoio à rede de proteção. Grupo Especial de Prevenção e Enfrentamento à Violência Doméstica, né? E articulação com a rede de enfrentamento, tá? Então, assim, só queria deixar essa mensagem, além dos debates que a gente vai ter aqui, que é muito importante, que procurem as instituições, né, da justiça, o sistema de justiça, especialmente, né, porque não vão deixar de ser atendidos, tá? E nós temos que exigir que essas políticas tenham uma efetividade, tanto a nível parlamentar, a nível de governo, como no nível das instituições de justiça, tá? Então, era isso. Espero não ter me estendido aí no tempo para a gente poder. Muito obrigada. Essa para mim, então, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Meu nome então é Ângela Gomes, né? Quero saudar a mesa, a Sandra, a Grace, a Carmen, né? A Leonara. Quero saudar o Afonso, o Adeli. E faz 15 anos que eu trabalho no Grupo Hospitalar Conceição. E quero iniciar a fala falando de hoje, né? Como é que surgiu essa ideia do hoje, por que estamos aqui hoje. Faz mais ou menos uns 3, 4 anos, né, Adeli, que a gente começou com a ideia do Metamorfose, né? Já estamos indo para o 4º livro sobre a metamorfose desse processo que é o nosso de envelhecer, né? E eu estudo o envelhecimento desde os meus 20 anos, quando comecei a graduação, né? E a gente sempre fala do envelhecimento e a gente fala de como a gente vai se aposentar, como que a gente vai ter dinheiro, qual a saúde que a gente vai ter no envelhecimento, como eu devo me preparar para o envelhecimento, né? E todos esses temas, né? Onde vou morar, qual é a moradia correta, né? Melhor, questões, casas asilares, né? Tudo isso a gente tem nos nossos livros. E o que acontece? Mês passado, infelizmente, né, Rio Grande do Sul tem aumentado muito as questões do feminicídio e no hospital a gente passou a discutir mais ainda as questões do feminicídio, né? E daí numa conversa, né, informal com a Adeli, com a Léo, né, com a Leonara, a gente se deu conta, né? Tá, mas e essas mulheres que nunca vão ter a oportunidade de envelhecer? Então a gente se deu conta que a gente sempre falava do envelhecimento, mas e as pessoas que não tiveram oportunidade de envelhecer? Que na verdade elas não envelheceram porque teve um acidente, não envelheceram porque adoeceram, né? Não, elas envelheceram porque foram assassinadas, né? Então a gente se deu conta, né? E é disso que a gente quer falar, então, né? Infelizmente, como o número está exponencial, né? A gente vai ter que falar, né? E surgiu então a ideia de hoje, surgiu a ideia, né, dali do nosso texto. E no 4º livro, então, a gente vai falar cada vez mais, né, desse assunto, porque como movimento social e eu trabalhando em hospital, a gente não tem como fugir disso. E a gente tem que trazer a reflexão cada vez mais para a sociedade, para a gente abordar esse tema, porque nós somos a sociedade e o que estamos fazendo dessa sociedade, né, isso é a importância. E eu, trabalhando 15 anos no Hospital Conceição, para quem não conhece, ele é um grupo hospitalar, né? Ele é formado pelo Hospital Cristo Redentor, pelo Fêmina, né? Pela UPA, por 15 postos de saúde, pelo Hospital Conceição e atualmente pelo Hospital do Rio de Janeiro, que o governo federal pediu para a gente assumir o Rio de Janeiro também, né? Estamos muito! E agora em junho, já que a gente está fazendo um bom trabalho, estamos assumindo Pelotas também, e tem um lobby com Canoas, enfim, né? Que está o mundo aí, né? Então, atualmente a gente tem em torno de 15 mil pessoas trabalhando no grupo, né? Que é muito grande. E o que a gente tem debatido em termos, né, de feminicídio? Principalmente o Hospital Cristo Redentor e o Fêmea. Chegam muitas mulheres, né, machucadas.
Daí, quando eu falo machucada, já é machucada no último, que é no físico. Né? Então, espancadas. E muitas vezes elas são levadas pela própria pessoa que espancou. Né? Então, a gente vê isso no Fêmea, né? Vê muito no Cristo, vê no Hospital das Crianças, as crianças, principalmente meninas, né? Os abusos. E a gente precisa falar disso, porque em torno de 80% dos casos acontece dentro das nossas famílias. Não é na rua, não é um assalto, não é, né? Tem, mas esse número é pequeno perto do que acontece com as pessoas que deveriam zelar por nós, né? Então são os nossos entes queridos, a nossa família. Então a gente tem que olhar para isso, na minha opinião, e olhar, nossa família então está doente, né? É isso que a gente vê no hospital. Não é um lugar fácil de trabalhar, porque a gente trabalha todo o tempo com limite, vida e morte. Vida e morte, vida e morte. Então, melhorando os projetos no hospital nos últimos 2 anos, principalmente, se criou um serviço que a gente chama Reuma, que é para tratar exatamente das questões femininas. O que a gente viu? A gente tratava, enquanto médico, enquanto enfermeiro, né? Essa mulher, mas ela ia para casa. Não, então agora tem um Reuma. Se ela assim desejar e tem um tensionamento, né, para oferecer para ela esse serviço, ela vai ser orientada de forma psicológica, de forma com assistente social, né, para dizer qual a rede que ela tem de apoio, né? Se ela precisar uma casa-lar, uma casa de passagem para ela e os filhos. E não adianta mandar para casa se ela vai ser espancada novamente e até morta, né, em casa. Então a gente precisa ter uma rede de apoio, uma rede melhor, uma rede com a brigada militar, né? A gente precisa qualificar e a gente precisa que o nosso poder político, né, entenda que tem que investir dinheiro, né? Porque infelizmente nos últimos tempos aqui no Rio Grande do Sul estão cortando dinheiro dos nossos projetos, né? E sem dinheiro a gente não faz, né, os nossos projetos. A gente precisa ter mais casa-lar. Mês passado, a nossa deputada federal, Maria do Rosário, fez toda uma apresentação, né, sobre como está o Rio Grande do Sul, e a gente vê ainda que a assistência é muito não, né, é pouco, a gente gostaria que fosse mais, mas que ainda existe, em Porto Alegre, né, região metropolitana e Serra, e todo o resto do Rio Grande do Sul não existe delegacia da mulher, não existe casa de passagem, sabe? Então, assim, a gente está muito aquém das necessidades, né? E para isso a gente precisa de dinheiro, precisa que politicamente, né, seja investido nos nossos projetos. Então, esse é o inicial, né, que eu quero conversar com vocês, que a gente vai discutir, e para balizar as nossas reflexões, eu trago aqui uma breve apresentação que eu faço lá no hospital. Atualmente eu sou responsável por 3 comissões, né? É a comissão CEPI, que trata das questões raciais no hospital, a questão da CEPAM, né? A CEPAM trata das questões das deficiências, né? As pessoas que são deficientes, o que a gente precisa melhorar no hospital, e a questão de gênero, o que a gente precisa melhorar, né? Tanto no hospital para os usuários quanto para os nossos trabalhadores, falar das nossas questões de gênero. Então, aqui, o que vocês estão vendo aqui? Quero que me ajudem. Tela vazia. Uma tela vazia. Serviço nenhum, ajuda nenhuma, dinheiro nenhum, político nenhum. Por aí vai. Essa é a primeira reflexão que eu trago sempre quando a gente vai trabalhar com as comissões e trabalhar com as questões sociais. Nada. Né? Às vezes a gente vê dinheiro, projeto, né, desperdiçado em tantas outras coisas, mas para nós, nada, vazio. Então, a gente não consegue nem falar sobre isso, né? E nem que deputados, enfim, muitos nos ouçam, né? Então, assim, o que é, na verdade, violência de gênero? Ao contrário. Violência de gênero, então. A gente fala de violência de gênero, mas o que na verdade o conceito quer trazer, né? É aquilo que ocorre com base no gênero da pessoa, né? Ou seja, ela está entrelaçada
trazendo a desigualdade de papel social atribuído ao gênero entre homens e mulheres. Então, socialmente, nós mulheres temos, né, à medida que os séculos vão passando, nós somos desqualificadas. Temos uma desumanização. Né? E se a gente, e não estou entrando no mérito de religiões, mas se a gente vê, a gente nasceu da costela de um homem e a gente fala com o demônio, né? Porque a gente foi nós que demos a maçã, que expulsamos, né? Então já começou daí. Se nós somos a pessoa que fala com o demônio, a gente pode ser espancada, a gente pode ser morta, a gente pode ser... porque a gente é demoníaca, não é? Então a reflexão é muito anterior e é disso que a gente tem que falar, né? E quando a gente fala de gênero, eu quero trazer aqui também para vocês, que a gente não está falando só da questão mulher, né, masculino e feminino, mas também a questão dos gêneros que são muito afetados, que a gente não fala muito. As mulheres trans, né, a média de idade de uma mulher trans é só 27 anos. São muito vitimizadas, não conseguem emprego por toda a sua questão, né? Então, assim, o que mais a gente pode ver? A gente tem que falar também dos tipos de violência de gênero. A violência física, que é a violência que a gente vê o tempo todo no Cristo Redentor. Quando essa pessoa chegou no Cristo, já foi estopim, né? A última parte. Então, essa violência de gênero, né? Essa violência física, é com agressões, né? Que causam dor. Que é isso que querem nos causar. Dor no corpo. Se eu não respeito, né? Eu mereço ser castigada, já que eu sou demoníaca, né? Já que eu trouxe a maçã. Violência psicológica, né? Pouco a gente fala da violência psicológica, né? Ações que causam danos emocionais. E quanto dano nos causam, né? O tempo todo, desde criança, a gente nunca está na idade certa, no corpo certo, com o cabelo certo, na cor certa, no peso certo, né? Hoje eu vejo mais ainda, infelizmente, com a internet, a ditadura da beleza, né? A ditadura da beleza, a gente precisa falar disso, mata mais do que as guerras. Porque as pessoas se submetem a muitas cirurgias desnecessárias. Nunca estou com o nariz perfeito, nunca estou com o seio perfeito, nunca estou com o abdômen perfeito. Como se fosse isso, né, que a gente se resumiria. Mas é isso que a internet hoje está passando para nós, que a sociedade está cobrando da gente, né? Esse corpo perfeito. E a gente não se dá conta disso, né? Do quanto isso nos adoece, do quanto isso está nos levando à loucura. Né? Outra coisa que a gente tem que falar é a violência sexual. E lembrando, gênero, né? Gênero feminino. Então, as mulheres trans, né? As mulheres héteros, as mulheres cis. Então, assim, a violência sexual. Se a gente, e eu sempre brinco com minhas amigas, e aqui vou de forma brincar com vocês, se a gente perguntar a cada mulher que está aqui, de alguma forma nós já passamos por algum tipo de violência sexual. Não é, beleza? De alguma forma a gente já passou aqui desde criança com algum tipo de abuso sexual por algum familiar. Quando a gente cresce que a gente se dá conta, né? Porque também não se falava disso, então a minha geração e gerações anteriores pouco se falava, então pouco a gente se dava conta que aquilo era um abuso também, né? E ainda tinha muito a questão de culpa. Ai, foi culpa minha porque eu usei aquela roupa. Foi culpa minha porque eu sou alegre, culpa minha porque eu sou uma pessoa simpática, ou não é? Vem a culpa que é colocada em nós mulheres. Então, além da gente ser abusada, ainda a culpa é nossa por ter sido abusada. A violência patrimonial, a Mara chegou um pouquinho depois, então apresentar a Mara. A Mara trabalha muito com a questão do patrimônio, das questões financeiras, depois no final a gente pode falar, Mara. Então, a violência patrimonial, pouco a gente fala disso na sociedade, mas, né, cada vez mais, já que a gente está trabalhando, estudando, tendo melhores empregos, mas o quanto a gente está sendo abusada em casa,
com relação ao nosso dinheiro, né? Muitas vezes tem que sustentar, quanto à questão quem vai ficar a casa. E a violência moral, né? Difamação, como a gente viu o ano passado em Santa Catarina, né? Uma moça que foi violentada e, na verdade, o juiz falava o tempo todo como se fosse culpa dela, né? Porque o acusado tinha dinheiro. Então, a violência passa por todas as classes sociais, né? Só que, às vezes, o que acontece é que a classe social mais abastada não fala disso, mas vai lá e engole, faz uma viagem, né? Leva a mulher para outro lugar. Mas a violência com as mulheres acontece em todas as classes sociais. Causas, então, né? Causas e consequências. A violência de gênero tem raízes culturais históricas, né? Estruturais, ligadas ao machismo, à misoginia, né? Misoginia que é o ódio em relação a nós mulheres. E a desigualdade de poder entre homens e mulheres, né? Como a Carmen tinha falado. A gente não tem na política ainda o mesmo número de mulheres na política. Então, uma desigualdade de poder. Nas empresas, né? Por exemplo, até o próprio Hospital Conceição, a maioria das vagas de FGs de controle ainda são majoritariamente de homens, apesar de a gente ser 80% de mulheres trabalhando na área da saúde. Então, tem que pensar nisso. As consequências são graves, né? A saúde física, a saúde mental, a perda da autonomia, o medo. Ontem ainda falava com uma estagiária lá do meu setor. Quem é mulher sabe que a gente vive com medo. Desde criança, né? Já sente se aproximar assim, a gente já ali... O que esse cuera quer comigo? Eu não é? Né? A gente sempre sente medo. Então a gente está sempre em alerta, né? Essa é a nossa história. Então, o que é o feminicídio? Muito se fala no feminicídio, mas por que foi necessário dar um nome, né, para esse termo, né? O que é o feminicídio, então? É o assassinato de mulheres em contextos marcados pela desigualdade de gênero, recebeu uma designação própria, feminicídio. No Brasil, também é crime hediondo, desde 2015. Então, assim, se na rua, vamos colocar um nome aí, a Joana, for assassinada por um assalto, ela foi assassinada, isso não é um feminicídio. Mas se ela tiver um companheiro, né, e esse companheiro vier a matar ela, isso é um feminicídio. Entenderam? Quando tem uma relação com aquela pessoa, quando é uma questão de gênero, de poder, né? Esse homem que matou, ele está vendo ela como objeto. Aquela mulher, a Joana, pode ser objeto. Por que as taxas brasileiras estão tão alarmantes? O que vocês acham? Quem é que pode ajudar? Qual é a pergunta? Por que as taxas do Brasil estão tão alarmantes? Para mim, está relacionado à educação. O cerne de tudo isso é a educação. O mundo tem passado por transformações muito rápidas. Pode ver que tem setores da sociedade que levaram 60 anos, 100 anos, 200 anos para se transformar. E em poucos anos, nós transformamos a tecnologia em descobertas em curto espaço de tempo. Então, as pessoas, a sociedade, não estão preparadas para essa velocidade. Tanto é que a educação da escola, a carteira de escola, ela é o mesmo padrão desde sempre, juntamente com essa velocidade. Não mudou nada lá. Então, as pessoas, nós, eu, vocês, não estamos preparados para essa velocidade. O casamento hoje, pau e corda já se casam, já tem um filho, não existe aquela estrutura de um namoro de antigamente, que levava 10 anos para se conhecer, etc. E vem junto essa internet, e vem o ciúme porque o outro viajou, porque o outro foi, porque ele está mais feliz, porque isso, porque aquela ilusão de que todo mundo está feliz na internet. Isso gera uma situação social muito grave que nós não estamos tendo condições de absorver e ter uma solução para isso. Não sabemos lidar. Eu estava me perguntando, são 20 feminicídios hoje aqui, aquela menina aquela vereadora, né? Aquele machismo, não sei o que foi.
Bento Gonçalves, eu acho que foi, né? Foi na Serra. Na Serra, Digo, porra, 30 anos de casado. O que aconteceu ali? Qual foi o estupim disso ali? Né? O governo, vamos fazer um estudo desses 20 do ano passado, do ano retrasado, vamos estudar qual é a origem disso ali. Poxa, 30 anos de casado de Jesus Cristo, como é que pode? Qual é o seu nome? Carlos. Carlos. Eu Carlos, posso. pode. Eu compreendo a sua reflexão, Carlos, mas eu sou professora, fui professora há muito tempo, me considero ainda educadora. Eu acho que a gente coloca muita responsabilidade na educação, sabe? Eu acho que é um tema muito complexo, né? Essa questão da violência de gênero. Para mim é uma questão estrutural, onde o capitalismo ele usa, né, das violências de gênero, do racismo, do sexismo, para se manter. Né? Há especialistas dizendo que o capitalismo está Decadência. em falência, né? Mas eu acho que os sistemas, né, vocês citaram a religião, né? Eu sou cientista da religião também, sou feminista. Então a gente vê hoje, né, nas religiões cristãs, na religião cristã, nas igrejas cristãs, o quanto a religião é um braço do capitalismo também, né? Como o capitalismo utiliza do cristianismo, do judaísmo, para se manter no poder, né? Então, para mim, é uma questão, eu acho que a educação é importante, como já dizia, né, o nosso querido Paulo Freire, a educação, ela tem um caráter transformador, quando não tem, é um prejuízo, né, para a sociedade. Mas eu penso que é algo mais complexo, sabe? É estrutural e os sistemas, né? Então, todo essa uberização, né, da economia também leva as pessoas a adoecerem. Né? Os homens adoecem e as mulheres, em consequência, são mortas, né, por esse adoecimento. Eu não sei, eu só estou Qual o seu nome? Isabel. Só estou trazendo também provocações. Não, que ninguém e como tem a resposta. Isso, e como eu sou professora, eu já fiz essa provocação. Então, tipo assim, quando eu trago ali por que as taxas brasileiras são alarmantes, é uma pergunta mesmo, né? Que enquanto sociedade a gente vai ter que responder para isso. É educação, e de qual educação a gente está falando? É uma educação da escola, uma educação de casa, uma educação social, né? É isso, a gente vai ter que Eu posso refletir. colocar um adendo, meu nome é Célia, sou cuidadora da Namá, mas sou mulher e negra, né? E uma coisa que quando a representante do Ministério Público estava falando com relação aos projetos, a falta de dinheiro, toda essa gama de dificuldades que existem, que a gente vê nos jornais, em tudo que é lugar, na internet. Aí eu pergunto uma coisa assim, ó, alarmante por quê? Onde está a lei? Por que um cara que mata uma mulher não tem o mesmo direito de passar pelo que ela passou, não morrendo, claro, mas ficar 50 anos numa cadeia? Por que ele fica 20 anos e depois vai ter a vidinha dele normal, casar de novo e matar de novo, gente? Então, o Código Penal é um livro dessa grossura. Não tem que a gente abrir aquilo ali e mudar urgentemente por esses casos alarmantes. Se o ano passado, na Páscoa, nós tivemos 9 mulheres assassinadas, até a Páscoa deste ano nós vamos ter quantas mulheres? Muito mais. Obrigada. Só se tu me permitir. Pode, eu acho que essa é a ideia que vem. Eu fiz a provocação, né? Aí Mas eu não vou assim, ficar calada. como é que é teu nome mesmo? Célia. Célia. Não é falta de dinheiro, Célia. O Brasil é uma potência aqui da América do Sul. Né? O Brasil é rico. Né? O problema é aonde é a falta de gestão. Onde Não, isso eu entendo, mas a lei, nós temos um Código Penal que pode ser mudado. a falta não é falta de dinheiro, é falta de vontade política. São a Procuradoria da Mulher, liderada pela deputada Bruna, que é negra, né? E a gente tem que comemorar isso, porque
Foram 3 deputados negros que entraram nessa legislatura, né, na Assembleia Legislativa. Fizeram um levantamento, são mais de 50 projetos que tem. Eu olhei um por um, né? E que tratam ali, que eu já falei, das mais diversas propostas, assim, tudo girando em torno dessa questão da violência doméstica, familiar, com vítimas crianças, vítimas mulheres, né? Então a falta de... E só um projeto até hoje foi aprovado. E agora está se fazendo um movimento na Assembleia para que se toque esse projeto neste mês. Por que só neste mês? As mulheres são violentadas todos os dias. Então, assim, eu olhei ali agora para esclarecer para vocês, no ano passado, segundo informações do jornal Sul 21, foram 80 feminicídios. Agora, só em janeiro e fevereiro já são 20. Né? Nós vamos chegar a quanto até o final do ano, né? E, então, assim, é falta de vontade política, né? Para tocar em frente a esses projetos. Nós temos que pressionar através dos institutos, das organizações sociais, que se toquem em frente a esses projetos, sim. Né? Então, só para complementar. Então, vamos resgatar, né, a questão ali. Então, assim, essas mortes do feminicídio seriam mortes evitáveis, né? Por quê? Elas foram causadas por uma violência externa, né? E o que acontece? Obrigado, Carlos, Isabel e Célia, né, pelas considerações. E quando eu trago ali o Brasil é o quinto que mais mata no mundo. Mas o Brasil não é o único. Eu estava conversando com uma amiga semana passada, ela está morando na Austrália, e na Austrália quase não existia feminicídio. E nesses 2 últimos anos aumentou muito exponencialmente. Então a gente precisa olhar para isso, precisa olhar principalmente para a questão que o Carlos nos trouxe, que é a internet, que a gente não sabe lidar. O ano passado eu fui num congresso onde tinha diversas pessoas de diferentes lugares do Brasil e do mundo para falar sobre feminicídio. E uma coisa me chamou muita atenção. Até então, e tu pode me ajudar, até então a gente tinha um ciclo da violência. Eu ia lá, né, estava casada, levava um tapa na cara, ele trazia flor, bombom, pedia desculpa. Depois ele dava 2 tapas na cara, sabe? Tinha um processo, a família intervia, os vizinhos viam e tal. O que está acontecendo hoje nesse congresso que chamaram a atenção é para um outro tipo de feminicídio, muito mais rápido. Aquela pessoa nunca demonstrou questão de agressão na família, estava casada há 30 anos, nunca ninguém percebeu nada. Daí no final de semana ele foi lá e matou. Então é um outro tipo de feminicídio que está surgindo e a gente não está se dando conta, via internet. Aquele dia a pessoa acordou, foi lá por algum caso, por alguma, sabe, que acha que a sua vida não está tão boa quanto a vida do Instagram que ela está vendo, e vai lá e mata a pessoa. O mais estranho é que assim, né, não sei se é a maioria ou a minoria, mas muitas vezes o cara vai lá, mata a mulher e ele acaba se matando. Em alguns casos, O que é isso? É um adoecimento social. Social. Ele vai falando muito rápido, muito rápido. Então, Muito o que rápido. é isso aí, né? Como é que nós vamos tratar isso aí? Isso, e disso que a gente precisa nesse congresso, ficou muito claro, assim, prestar atenção nisso. Por isso que os casos de feminicídio estão aumentando. Porque nós não estamos mais no ciclo só da violência, continua o ciclo, mas tem essa barbárie da internet, que realmente né, a gente tem que prestar atenção nisso. E aqui, indo para os finalmente ali, né? Indo para os finalmente, como o professor eu falou. Então, assim, algumas coisas para a gente refletir, né? E tentar mudar, né? Como evitar essas mortes então anunciadas, né? Como é que a gente pode evitar? Uma coisa, aqui ó, quem que tem 40 anos aqui? Acho que eu sou mais novo. 40 a gente já teve, né? Já teve 40, se é isso. Acho que eu sou o mais novo, 45. 45. Então, assim, cadê
as pessoas mais jovens para discutir isso aqui dentro. A gente tem que chamar elas. É Então, verdade. assim, como a gente pode evitar essas mortes, Isso né? vai ser falado no fim por mim. Criação, Não toma a minha fala, por favor. criação de serviços em todo o território nacional, investimento financeiro, né? Principalmente por parte dos nossos políticos. Serviços integrados com acolhimento de qualidade, né? Na perspectiva de gênero, que eu falei para vocês no início, que o Hospital Conceição fez, né? O Reuman. E aqui está o Banco Vermelho, né? Que a gente está colocando em todos os hospitais para mostrar a simbologia. Esse Banco Vermelho, ele é pelo mundo, depois a Eleonora vai falar melhor, mas o vermelho significa o sangue das pessoas, né, das mulheres que foram derramadas. Então, em frente de todos os nossos hospitais do Grupo Hospitalar Conceição, a gente está colocando bancos para que a pessoa senta ali e reflita, né, quantas mortes mais, infelizmente. Então, como a gente pode evitar? Apoio financeiro, serviços integrados, produção de dados, né, qualificados realmente, e promoção de ações de prevenção à violência, desconstrução das desigualdades de gênero, é um grande norte que a gente precisa, né? E daí sim, através da educação em casa, através da educação escolar, né? A gente dizer meninos e meninas são iguais, né? E precisam ter a mesma questão de força, e isso passa pela educação, a gente precisa melhorar essa situação. E para finalizar, eu quero trazer um pensamento de um terapeuta que eu conheci alguns anos atrás, que me ajudou. Ele me fez refletir assim: Ângela, o que tu associa ao amor? E eu gostaria que não precisam responder, senão o Afonso vai me matar por causa do tempo, pode ser depois. Não vai não, a gente não deixa feminicídio aqui não. Feminicídio aqui não, né? Olha só, né? Eu já virei agressora aqui dentro. Não, mas é sério, gente, a gente queria muito debate, mas a gente tem só até as 3h30 e ainda tem 4 pessoas para falar, entendeu? E a gente quer expandir mais ainda o debate. Porque ela é professora, né? Mas a gente tem que ser chato, cometer um videocídio aqui, cortar. Não, mas só para finalizar mesmo agora, Afonso, eu quero que, se alguém sugerir, né, fazer essa reflexão, assim como o terapeuta fez comigo. O que tu associa com amor, Ângela? Eu fiquei pensando, o que será que ele quer dizer com isso? E esse terapeuta, ele teve a mãe dele assassinada na frente dele, né? A mãe dele foi por anos violentada, espancada, mais de 10 filhos, né? E que teve um desfecho, infelizmente, cruel. E a partir disso ele começou a trabalhar livros e trazer para as pessoas. E ele me trouxe essa reflexão, que se a gente viveu num lar violento, a gente reproduz essa violência. Se eu vivi na escola violência, eu vou reproduzir esse ambiente. Porque é o que eu associei, que aquilo é amor, que aquilo é cuidado lá no meu inconsciente. Então, o que a gente precisa? E quando a gente vai para a terapia, desassociar isso. Mas poucos de nós têm, às vezes, terapeutas bons, né, para trabalhar essa consciência na gente. Aquela violência que eu conheci, eu não preciso, eu não devo reproduzir essa violência na minha família. Eu não devo reproduzir essa violência na escola e socialmente. Então, assim, tu tem que ressignificar. Só o que a gente vê hoje? Famílias que foram totalmente, vamos chamar um termo aí, horríveis. Qual é a reprodução quando aquela pessoa casa? Reproduzir. Por quê? Foi aquele modelo de pai que ela conheceu, aquele modelo de mãe que ela conheceu. Então, se a mãe submissa, a mãe que é espancada para não sair de casa, a mãe que não pode dizer não. Então, assim, a gente precisa falar desses modelos. E a gente precisa dizer que o amor não é violência, não é o espancamento. E que nós, mulheres, devemos e temos o direito de dizer não. É isso. Só que para isso a gente precisa aprender. Que a gente deve e pode dizer não. E assim tem amor. Só que a gente acaba aprendendo de forma errada, né? Infelizmente. Eu queria largar uma outra coisa, professora.
Eu queria falar sobre a doença mental. Que depois da pandemia para cá, o pessoal ficou tudo, A gente piorou. tudo doente. Então isso aí que eu acho que é um pouco está causando. Vamos passar então. Grace. Grace? Olá, boa tarde. Sou Grace, falava da psicologia, terapeuta, bom terapeuta, né? Para, Afonso. Fala mais alto. Para. Tá gravando? Começa a me cercear. Não estou cerceando, só estou pedindo para tu falar mais alto, que é para todo mundo te ouvir depois. Tá, a gente falou em psicologia, em terapeutas bons e também de que pessoas que não procuram a psicoterapia, não é? E acabam repetindo esses padrões familiares. Isso é significativo. A mim me coube falar sobre um ponto, para baixar um pouquinho essas ansiedades, baixar esse peso, que é muito pesado, mas ele começa de uma forma muito bonita, muito delicada. Todos conhecem a história do Barba Azul? Quem tem mais de 40 anos com certeza deve conhecer, né? Eu me dei o fim dessa história e achava muito impressionante aquele homem, que era um homem sedutor, que era um homem de posses, não é? Ele tinha muitas posses, ele era sedutor e se apaixonou por uma jovem na aldeia. E ela tinha medo dele, porque apesar de ele ser o sedutor e ter muitas posses, ele tinha uma barba azul. Quem é que tem barba azul? Quem é que tem barba azul? Então ele era uma pessoa estranha para ela. Mas ele tanto a seduziu, e aí nós vamos entrar na questão de tudo que foi levantado aqui, ele tanto a seduziu até que ele conseguiu casar com ela. Porque a gente encontra muitos homens sedutores por aí. E as mulheres se deixam seduzir por amor, por, como é que se diz, por carência, por falta de um pai protetor. Eu considero, nós temos 3 homens, 4 com o Afonso, né? 4 homens aqui, e o quanto é importante a presença de um pai na vida de uma menina, para ela saber o significado do amor. O significado, o quanto vale o amor de um homem. Então, se ela não sabe isso e aparece qualquer homem na vida dela, e dando aquilo que ela não recebeu do pai, ela vai se apaixonar. Ela vai se apaixonar. E aí fica a ambivalência. Eu sou tão bom por ti, eu sou tão apaixonado por ti, mas de vez em quando eu fico brava. E se tu não faz o que eu quero, eu vou te bater. Porque a gente aprendeu assim, quando criança, a apanhar. Se eu não me comportei como deveria, eu vou apanhar. E os pais diziam, eu estou te batendo para te educar, por amor. Olha que ambivalência. Então, a gente vem numa sociedade em que apanhar era significado de amor. Para eu deixar de ser pautor. É mais ou menos isso. Então, no conto do Barba Azul, ele casa com essa menina e ela é muito feliz. Ela tem tudo que quer. Ela tem joias, ela tem roupas, ela tem criados que assinam, ela tem tudo que ela precisa. Mas ela não pode fazer uma coisa, abrir uma porta. Ela pode entrar em todos os outros pontos, ver os tesouros, ver as tapeçarias, ver os quadros, tudo. Ela só não pode abrir uma porta. E um dia ele viaja. E ela a mulher também é vaidosa e tem que ter o homem como outra situação, né? Ela tem que ter orgulho. Antigamente, hoje não tanto, mas orgulho do seu homem e mostrar para as amigas que vale a pena aquele casamento, apesar dela não poder sair, dela não poder se relacionar com outras pessoas, ela vivia presa naquela casa. Mas ela podia trazer as amigas para visitá-lo. E quando ele viajou, ela traz as amigas e mostra todas as riquezas, e mostra tudo que tem naquele palácio maravilhoso. E as amigas ficam encantadas. E aí vem uma porta. E diz, e aquela porta ali? Essa porta eu não posso abrir. E as amigas mais velhas, mais experientes, né? Eu sempre digo a experiência da mulher mais velha. Tu não desconfia? Por que tu não pode abrir essa porta?
porque tu pode andar por toda a casa e essa porta tu pode abrir. Ela, não, porque ele é tão bom pra mim. E aí ela começa de novo, né? E assim, mas, e aí ele vai te dizer o que tu pode, o que tu não pode fazer, e tu vai obedecer. Mas ele é tão bom pra mim, por que eu vou fazer diferente? Mas quando as amigas vão embora, a pulguinha fica atrás da orelha, porque a mulher, nós temos uma característica que, por um lado, é muito boa, que é a curiosidade. A curiosidade nos leva adiante. Ela pega uma chave, que ela estava proibida dela usar, abre aquela porta e encontra diversas mulheres assassinadas. O chifre é tão grande que ela deixa cair essa chave no chão e a chave fica suja de sangue. E ela pega a chave e vai lá, lava, passa sabão em pó, passa 20 sabão em pó, passa tudo. E não consegue tirar a mancha da chave. E, né, sorrateiramente, ela vai lá, guarda essa chave no lugar onde estava antigamente, né? E a vida que segue. O marido chega, ela vai cumprimentá-lo, conta que eram as amigas, que foram tudo ótimo, maravilhoso, que as amigas adoraram a casa. E ele, ok, tudo bem. E vai para o escritório e pega a chave. E a chave está manchada de sangue. Ele vem e pergunta para ela: o que houve com essa chave? Ela disse: não sei, eu não mexi na chave. Um outro recurso, as mulheres também muitas vezes usam para se defender de um homem que se mostra poderoso em outros momentos. E ele disse: pois então vou te matar, porque tu descobriu um segredo que não era para ser descoberto. E ela pede veementemente que ele não a mate, que ela não vai contar para ninguém, que isso não vai acontecer. De toda forma, ele se prepara para matá-la. Nesse grupo inteirinho, ela chama as irmãs, né, que moravam próximo, e pede para alguém socorrê-la. E como os irmãos estavam de viagem, acaba a história, né, que os irmãos vêm vindo e as irmãs estão na torre, e aí ela vai inventando histórias, né, me deixa rezar, vai lá e reza mais um pouco, né, até que quando chega a hora de ele matá-la, os irmãos chegam e o matam ou o prendem. Bem, o que nós temos, o que essa história tem a ver com o feminicídio? Alguém falou aí, eu acho que o cara fica preso, eu acho que nem 20 anos, porque o cara teve bom comportamento. Ele é preso, fica 20 anos preso, sai. Ele não fica casa, ele fica menos, e aí começa 20 anos. Porque ele teve bom comportamento. Assim, é bonzinho na cadeia. Porque ele é bonzinho, porque ele é um senhor de bem, ele é uma pessoa trabalhador. Ele é trabalhador. Então, com 10 anos, ele sai e vai constituir outro matrimônio e vai usar de toda a violência que ele usou contra a primeira esposa. Gente, vocês vão pasmar, mas tem muitas mulheres que se correspondem com homens na prisão. Sim, e até casa, e tem filhos, filhos. Eu não estou dizendo que uma pessoa presa, destituída da liberdade, ela não possa ter um relacionamento amoroso, que ela não possa ter uma esposa, mas vamos pensar bem, né? Eu acho que vocês acabaram lendo a minha biografia, porque a minha prima se relacionou com... A gente chama de cadeia, tá? Então, se relacionou com cadeia, porque a irmã dela apresentou que o marido estava no presídio, e aí eles começaram a ter um relacionamento. Ela ficou grávida, adquiriu AIDS, morreu ela, a criança e o cara ainda está vivo na cadeia. É a minha biografia, acho que eu nunca tinha escrito isso em lugar nenhum. Então, nós tínhamos preparado um informativo aqui sobre como é que começa, né? A Ângela já deu uma palhinha sobre as violências, mas ninguém começa um relacionamento espancando. Ninguém. Né? E a pessoa que se submeter a esse relacionamento ela é masoquista, no mínimo, né? Ou então tem uma relação sadomasoquista, e é outra história, né? Outra história que a gente chama, bom, isso aí são fetiches, né? Que se os dois permitem o tudo. Agora, ninguém começa uma relação batendo. As pessoas começam seduzindo. E depois que seduz, ele mostra o seu lado. E aquela pessoa que está sendo seduzida ou que já foi seduzida, não acredita, como a Ângela mesmo falou, né? Dá um tapa no rosto, traz uma rosa amanhã. Dá 2 tapas, leva para jantar, né? Leva para jantar, traz uma roupa. Então fica aquela ambivalência assim.
À medida que essa agressividade vai aumentando, e ela aumenta, tenho certeza que ela aumenta, começa com grito, começa com empurrão, começa com tu não sabe gastar o teu dinheiro para começar a administrar as tuas coisas, tu gasta muito. Gente, eu sou terapeuta há mais de 20 anos. Eu ouço de histórias de mulheres chegando em consultório me dizendo, eu fui às compras, eu tive que esconder tudo que eu comprei. Mulher que trabalha, mulher que tem sua renda e que não pode dizer para o marido o que comprou. Eu trabalhei no Hospital Fêmea durante 15 anos. Quando a gente fala em violência sexual, a gente só pensa em estupro e sexo não consentido. Existem muitas outras formas de violência sexual, de instrumentos que são utilizados, e como a Ângela falou, que o próprio companheiro leva a companheira ao hospital e fica com uma cara de santo lá, que tu olha e diz, como é que essa mulher se machucou desse jeito? Não sei. Não sei. E elas choram com vergonha. Suicídio. Por baixo. E elas choram com vergonha de contar o que aconteceu. Nunca vou esquecer uma vez que eu trabalhava na emergência do Fêmea, que eu estava fazendo meu trabalho de conclusão, uma menina chegou com uma vela entalada no ânus. O cara soltou ela na emergência e foi embora. E a pobrezinha não podia sentar. Morrendo de vergonha. Então, isso é violência sexual também. Né? E aí, as pessoas vão dizer naquela época, né? Viu? Ela vai se meter com qualquer um, não sei o quê. Então, a mulher sempre vai ser a culpada. Cris, posso contar uma historinha rápida? É que tu está pulando de mim a história. Eduardo Galeano, escritor, tem um conto que se chama O Lagarto que Jantava as Suas Mulheres. E é a história do lagarto. O lagarto levanta a peçonha e diz, estás vendo todas essas terras? São minhas. Eu sou o herdeiro e o proprietário de tudo isso. Então ele conseguia noivas e casava. E tem uma frasezinha no conto, que tem várias páginas, que as filhas, por que as mulheres continuavam sendo entregues a ele, né? Porque eram as filhas pobres, as filhas que não iam ter utilidade. Eram as mulheres da casa que não se via utilidade para elas. Então, entregavam para o homem lagarto. Ele era parte homem, parte lagarto no corpo dele. E ele casava, fazia-se a boda, todo mundo festejava e na noite, depois de ter sexo com ela, ele esquartejava e matava todas as mulheres. O conto segue até que há um limite. Aparece uma mulher que faz tudo diferente com ele. Mas eu fiquei pensando na questão da família. Né? E os contos do Eduardo Galeano, são em base também a histórias contadas na nossa Latinoamérica, que é uma cultura, a gente não está de costas para os outros países. E tem uma cultura aí muito antiga, né, desse machismo, ou desse pampa, ou desse, né, que é muito forte, muito arraigado, e a gente conta muito os nossos contos. É importante também contar essas histórias, né, trazer novamente, contar histórias. Trazer essas histórias para que as pessoas entendam. Tem o Barba Azul, tem o lagarto, tem muito mais coisa por aí. Porque isso acontece hoje ainda, está acontecendo Claro que acontece, com certeza. Sob outro nome, né? Mas acontece. Aconteceu lá com o desembargador que deu aquela sentença lá em Minas Gerais, que a mãe estava vendendo a filha de 12 anos. E a menina dizia, ele é tão bonzinho, que ele dá cesta básica para a família. Sim, acontece, tudo que agora acontece aqui também está acontecendo aqui. É a filha que sobrava. É a frase do Galeano diz, a filha que sobrava. Bem, nós temos pouquíssimo tempo. Acontece que a gente começou 15 minutos mais tarde, né? Então não vai dar para parar às 13h30. Desconta. Vai ter que descontar. Ainda sobre violência patrimonial, eu queria fazer outro dado. A gente fala de maridos
E esquecemos de falar de mulheres sozinhas que arranjam namorados, e eu conheço muito dessas histórias, também em consultório, que arranjam namorados e daqui a pouco ele pede para comprar um carro, tem um problema, pede, eu tive uma que ele arrendou um sítio, é um absurdo que ele fez, pediu para ela fazer um empréstimo para ele arrendar um sítio que ia ser gerenciado pelos dois, assim que saiu o dinheiro, e não era pouca coisa, gente. Assim que saiu o dinheiro, ele foi embora e ela ficou pagando o empréstimo. E ela vai fazer de novo. É só Não, ela está em termina o empréstimo para outro namorado. Ela me procurou desesperada, querendo saber se entrava na justiça e se ela fazia terapia. Eu acho que é melhor fazer terapia. Então, são violências patrimoniais contra mulheres idosas, que os netos e filhos também dilapidam o patrimônio. Então, nós temos diversas formas de violência que temos que estar atentos e orientando as pessoas. Você quer fazer mais uma, por último, tá? Por último. Por que está aumentando o registro de número de feminicídios? Todas as respostas estão certas, mas eu quero colocar mais uma. Porque antes se matava mulher, como se mata por mim. Como se mata, jogava gato, cachorro, botava dentro do saco, jogava dentro do arroio lá, pegava uma pedra e matava. Hoje não é possível fazer isso. O atenuante era ilegítima da honra, ela foi uma vadia, uma vagabunda, uma matar, né? Então, é que isso era homicídio. E até muito pouco tempo atrás, eu não sei exatamente a que ano. 2021. Exato. Parou de ser ilegítima da honra, ser atenuante. Então, não é que está aumentando, acontece que agora isso está sendo registrado, está sendo contabilizado. E claro, e noticiado. Aí vem outra coisa, que é o exemplo vicário, que todo mundo diz, internet. O exemplo vicário é assim, ó, se eu tenho uma intenção, por que não se noticia muitos suicídios? Vocês podem ver, né? Para não aumentar as pessoas que queiram se suicidar. As pessoas que têm vontade de se suicidar. É claro que hoje tem que noticiar porque é uma morte, é uma calamidade. A pessoa foi morta, foi um assassinato. Mas aquele que tinha essa vontade e nunca tinha tido a ideia, ele vai ser provocado por essa atitude. Vai dizer, agora, tá todo mundo matando, por que eu não vou matar? Essa peça já não é mesmo. Entende? Então é mais um motivo. Né? Exemplo vicário, a gente diz. É isso, gente. Eu não quero me estender, porque senão você não quer. Gente, eu vou abreviar, não por causa do Afonso, de maneira nenhuma, porque ele sabe. Vocês já viram, né? Vocês cuidem comigo. Mas porque muitas das coisas que eu ia falar aqui já foram ditas e revisadas. O que eu gostaria de deixar bem claro? Eu gostaria de dizer que, em geral, a gente tem 3 ações para combater a questão do feminicídio. A primeira delas... Ai, desculpa, eu sempre me esqueço de me apresentar. Meu nome é Elemar Stein Leitão, eu tenho 68 anos, até o dia 5 de abril. Me parece. Obrigada. Sou arquiteta, trabalho com a questão de envelhecimento, de reformas há muito tempo na minha profissão. Também faço parte do coletivo Metamorfose e do movimento Sociedade Sem Idadismo, e a gente tem desenvolvido um trabalho muito bonito, e mais importante que tudo é a questão do grupo que se reúne para fazer ações. E eu acho que isso é um fator muito importante. Então, assim, vou começar a revisar. A primeira ação que a gente tem que ir para as causas. Hoje a gente está vendo um processo em que as mulheres assumiram um protagonismo muito grande, as mulheres tomaram conta da sua vida. Eu me lembro quando eu era pequena, tinha os grupos de mulheres e de homens.
E eu adorava ficar no grupo dos homens, porque a conversa era muito melhor, era muito mais bonita, era muito, sabe? E as mulheres ficavam conversando de casa, sei lá, de filho. E assim, eu nunca fui uma guria moleca, eu nunca quis ser homem. Eu queria ser uma mulher com as mesmas oportunidades que os homens tinham. Por que que o meu irmão podia fazer um monte de coisas e eu não? Então eu sempre fui muito... eu já fui feminista desde pequena, sabe? Questionando tudo isso. E eu me lembro que meu pai me deu um conselho, porque o meu pai era educado com aquela coisa antigamente, ficava segurando as mulheres, mas eu venho de uma família, eu tenho o privilégio de vir de uma família extremamente funcional. A gente tinha muito amor, muito respeito. Todas as coisas lá em casa eram decididas por sorteio. Eu aprendi a debater com argumentos com o meu pai, e se eu tivesse argumentos convincentes, a gente conseguia ganhar. A não ser, tinha os casos de cláusula pétrea. E que eu vinha e dizia, olha, e isso aqui, aí ele parava e pensava, tu tem razão, mas eu não quero. Eu disse, mas não é justo. Não, não é justo, mas eu não quero. Eu também aprendi que existem momentos na vida e que existem cláusulas pétreas. Nem tudo é justo, mas eu tenho que aprender a conviver com a frustração. Mas também eu aprendi a ter esse sinal, sabe? De, falou mais alto comigo? Não, quero saber. Não tem amor que resista a isso, sabe? Então, assim, eu nunca vi nenhum caso, eu nunca tive nenhum caso pessoal de violência, porque eu já afastava antes, porque eu tinha esse exemplo de casa. E aí eu fui me dando conta, há muito pouco tempo, que isso não era o normal das famílias. Não tinha casa aberta? Tu não tinha casa aberta, teu pai tinha? O meu pai tinha, não, depois eu tive as minhas. Né? Eu tirei, aí eu exerci, porque a vida é feita assim, a vida também é feita de frustrações. Ou não é assim, tu vai dar a liberdade total de tu fazer tudo. Então, assim, voltando, as mulheres hoje estão querendo fazer a sua vida, estão fazendo a sua vida. Aí meu pai me deu o seguinte conselho, minha filha, tu quer ser livre? Tenha a tua independência financeira. Primeira coisa, sabe? Porque daí tu vai poder decidir. Então, assim, a importância de se ensinar a questão da independência financeira, como lidar com o dinheiro para todo mundo. E aí eu entro para outra questão, chamando os homens, desde pequenos. O que se ensinava para o meu irmão? Tu é forte, tu não pode brincar de boneca, tu não pode fazer isso, tu não pode exercer as tuas emoções. Isso foi um peso, é um peso para ele até hoje. Então os meninos têm que aprender a brincar de boneca, a cuidar. Eu me lembro que durante a enchente me chamou muito a atenção quando foram feitos grupos para homens, em que eles puderam contar como aquilo estava impactando a vida deles. Porque nós, a gente de bem ou mal, a gente conversa com as amigas, a gente não tem proibição de chorar, a gente não tem proibição de gritar. Os homens têm. Eles têm que, sabe? Se me permite, eu dou aula de biodança aqui no Alcaçar, desde o ano passado, e às quintas à noite. E o ano passado veio um amigo e junto com ele foi trazendo muitos homens. Então eu acho que eu tive setembro, outubro, novembro. Cheguei a ter o grupo assim, meio, metade homem, metade mulher, porque é mais difícil, as mulheres buscam mais que os homens. E uma coisa ficou perceptível no grupo, um espaço para os homens chorarem. Eu nunca tinha me passado na minha cabeça essa necessidade, um espaço para que se permitem os homens aqui presentes, para que possam chorar consigo mesmos, mas num ambiente que dê suporte e sem julgamento. Mas poder chorar, um espaço para poder chorar. Eu acho que é bem isso, sabe? Essa permissão de tu não ter que seguir aquele velho modelo masculino, em que de repente os homens estão perdidos em relação à sua masculinidade. O que é a masculinidade? Qual é o meu papel como homem? Então, quando a mulher questiona, a mulher ganha mais, a mulher deixa dele, o que ele faz? Ele vai lá e termina com aquele problema.
E aí eu vou para a segunda parte, que é a questão da punição, né, que tem várias maneiras, pode prender, pode fazer, mas tem uma que me chamou muito a atenção, que são grupos de apoio para homens que cometeram violência na prisão. E esses homens chegam lá, em geral, não achando que eles fizeram algo errado. Aquilo era o papel deles, era o papel de homem. Então, tu questionar isso, sabe? E colocar e dizer assim, não, a culpa das coisas não é dos outros, não é da mulher que não fez isso, não é da mulher que me traiu e que daí como é que eu vou ficar perante a sociedade? Assumir o seu papel. Oh, tá, ela não me quis. Eu sou maravilhoso, ela não me quis, como eu vou fazer, né? Então, isso tem um grau de sucesso super grande em vários estados que estão usando, e eu acho muito interessante, porque a questão principal, a mulher consegue uma proteção na polícia, o que já é difícil, porque a brigada não está preparada, a polícia não está preparada, não tem delegacia da mulher, tá, uma minoria consegue. Aí tu tem o cara quando vai se aproximar. Ah, mas daí o cara ali, eu quero ver o filho, eu tenho a chave da casa ainda, eu consigo entrar. Como fazer com que essa mulher fique protegida? Só aquele aparelhinho vai proteger ela realmente? Aonde colocar essa mulher? Naqueles momentos de, sabe, que ela possa ficar protegida. E aí entra no terceiro, que é a consequência. O que vai ser feito dessa mulher se ela não tem uma segurança econômica? O que vai ser feito dessas crianças que ficaram órfãs? O que o Estado está fazendo para conseguir garantir isso? Eu tenho uma amiga que trabalhou num abrigo que não podia nem dizer o endereço, que era onde as mulheres ficavam. E ela fazia recriação com as crianças. Ela não aguentou pelo nível de violência daquelas crianças. Porque imagina uma criança que vê uma situação de pai e mãe se agredindo, onde o pai mata a mãe. A violência que essa criança reproduz é enorme. Então, um papel nosso como órgãos públicos, super importante. A gente tem leis muito boas no Brasil, não é questão de leis. É questão que elas sejam cumpridas. É questão de nós, como sociedade, nos organizarmos em grupos que possam fazer pressão e dizer, olha, a gente quer isso, sabe? A gente ir lá para o deputado que a gente votou, para a deputada que a gente votou, e aqui eu vou dar um parecer de uma grande feminista que disse o seguinte, é muito interessante, porque os homens, quando vão votar alguma coisa, nenhum demérito contra os homens, mas eles têm uma cultura de competição. Eu vou mostrar quem eu sou mais macho, sabe? Eu já vi vários amigos dizendo assim, eu botei o pau na mesa aqui, sabe? Porque daí eu vou mostrar meu argumento. As mulheres, segundo essa feminista bem famosa, quando tem uma pauta em comum, mulheres de todas as ideologias se unem em função de uma pauta comum, sabe? Então eu acho que a gente tem que levar muito em conta isso, porque são representantes e são como a gente tem para se defender, tá? E por último eu gostaria de agradecer a Denise Agemi, ela é embaixadora internacional dos Bancos Vermelhos, e foi uma ideia que surgiu na Itália. A Itália tem, acho que, prisão perpétua agora para feminicídio, e é uma questão de conscientização. Então, os bancos estão se espalhando por todo o Brasil. Tem um instituto também em Pernambuco, se não me engano. E é só em hospitais? Não, em praças, na praça, em locais sim. Porto Alegre está informando a partir de hoje em várias praças, em várias ruas. Em Arroio dos Ratos, tem vários locais. Se tiver um banco, é só pintar na cor, e aí então eles só pedem que coloque o número de telefone, tal, que é uma questão de conscientização. Na minha conta eu não posso fazer. Então eu acho que é uma questão da gente ter muito claro isso, e eu quero que todos os homens aqui presentes, que eu sei que têm consciência, mas que pensem a respeito. O papel, esse debate tem muito a ver com os homens.
E os homens têm que ter consciência. Aquela coisa assim, as mulheres educam os filhos, mas e os pais? E os pais? Quem é que vai dizer, meu filho, olha ali a guriazinha, sabe? Vai lá, pega a guriazinha, tu é macho, tu é... E os pais? Então vamos chamar, os homens fazem parte dessa conversa, não é só das mulheres. Eles precisam serem tratados. Exatamente. Se eles não estão matando, eles que estão doentes mentalmente. Exatamente. Então, é isso, obrigada. Deu tempo. Qual é o nome? Helenara. Não, é que tu falou desses grupos de apoio para homens na prisão. Tem alguma coisa que eu possa buscar na internet? Algum caso que te lembra? Tem um podcast da Aretusa. daquela da Globo News. Eu posso passar para ti. Tá. Que a linha que tu falou é a que eu mais acredito. Assim. Acho que tem no Paraná também. Tem no Paraná também. Porque tem aquela questão assim, agora ele vai ser preso, ele vai virar o quê na cadeia? Mulherzinha. Ou seja, vamos reforçar o conceito do estupro como arma de poder. A violência. Essa é a questão da ressocialização, que é um trabalho bem importante, né? Sim. E aí, até se tu me permite, tu comentaste assim que na Itália, né, instituiu prisão perpétua. Nós não temos no Brasil essa instituição de prisão perpétua justamente porque a gente tem a ressocialização, é o plano da ressocialização, né? É esse instituto para que incentivar que o preso saia da cadeia e se regenere, que não... Sim, claro que a gente vai ter casos que não vai morar na ponta. Pessoal, eu gosto de ser sempre o último, porque não me resta quase nada para falar, já acabou o tempo, e eu já virei aqui um homicida das meninas, né? Não devo falar, mas infelizmente eu tive que ser um pouco chato, desculpe, porque eu tenho que organizar um pouco o horário, né? Eles têm horários. Me cabe fazer, vou ser bem rápido, prometo. Se eu disser para vocês a seguinte expressão, que um determinado fato se constitui num etarismo, o que vem imediatamente à cabeça de vocês? Preconceito? Aqui nós temos dois grandes problemas, a palavra preconceito e a palavra idoso, que é o que ultimamente se usa. Eu estou olhando para vocês aqui e vejo, na imensa maioria de vocês, uma marca muito característica na testa. E imagino que vocês estejam olhando para mim e vendo essa mesma marca na minha testa. Que marca é essa? Não é ruga. É um carimbo de idoso que colocam na gente quando a gente completa 60 anos. Aos que completarem 60 anos, você vai receber esse carimbo também. É uma marca a ferro que fazem na gente, pura e simplesmente porque nós temos 60 anos. Ignorando que nós somos pessoas absolutamente diferentes. Eu não tenho as mesmas características e necessidades que a Léo e a Lina têm, problemas de saúde ou de vivências, nós somos pessoas absolutamente diferentes. No entanto, nós somos classificados unicamente como idosos porque passamos dos 60 anos. E quando nós falamos etarismo, que isso gera a expressão preconceito, é uma expressão que é utilizada da maneira errada também. Por isso que nós temos hoje no nosso movimento Sociedade Sem Idadismo. Porque o idadismo, na verdade, ele é muito mais amplo do que idoso, velho. Ele permite que a gente trabalhe todas as idades. E hoje, inclusive, até em função desse erro, dessa pecha que a palavra idoso já carrega, o nosso próprio estatuto não é mais o estatuto do idoso, é o estatuto da pessoa idosa. E qual é a diferença? Por que a gente continua usando idoso? A pessoa idosa, ela traz a carga na palavra pessoa. Ela
recupera em nós aquilo que nós temos de diferente, que é o nosso individualismo. Nós somos todos diferentes. Não podemos ser carimbados apenas como idosos, porque isso, inclusive, prejudica políticas públicas. Nós tivemos recentemente assistindo um filme que eu recomendo, quem não viu, que veja, chama-se O Último Azul, que é exatamente o que acontece com as pessoas quando elas simplesmente recebem do governo o carinho do idoso, são jogadas fora. Ó, vão lá, a polícia recolhe até uns carrinhos bonitinhos, né? E jogam lá num lugar onde é para ver pessoas que não são mais úteis para a sociedade, não tem mais nada a ver. Então, quando nós começamos a transformar e considerar a pessoa idosa, nós estamos, opa, não és diferente de mim. Tu tens necessidades diferentes das minhas. E nós temos que fazer políticas públicas para isso. E o idadismo, ele nos permite ver uma coisa que é muito mais importante. Porque quando eu falo em idadismo e as pessoas pensam em preconceito, nós vimos a palavra preconceito de forma errada. E o idadismo, ele trabalha em cima de um tripé, que é o estereótipo, que é aquilo que se forma quando nós somos crianças. São as ideias que as crianças formam quando, né? Através da educação dos adultos. E aí, conectando, que eu disse que eu ia conectar com a questão da educação, da infância, nós, através de falar em idadismo, não mais em etarismo, nós temos condições de começar a trabalhar uma mudança de educação já a partir da infância, da formação das ideias que as crianças começam a desenvolver. É quando alguém diz, vamos visitar a vovozinha, mas cuidado que ela está dodói, ela é doentinha, ela requer cuidados, não fica correndo, não fica falando alto, não fica... A criança começa a formar uma certa concepção, uma ideia de velhice, que é o que nós chamamos de estereótipo. Da mesma maneira, ela começa a formar esses estereótipos a partir da educação que recebe dos pais, como diz a Ângela, do exemplo que ela está recebendo em casa. Então, o idadismo, muito embora as pessoas pensem que a gente só trata com velho, não. Nossa preocupação com o movimento é também já lá com os jovens, e não só na formação dos estereótipos em relação à questão da velhice, mas com relação a todos os estereótipos que nós formamos na nossa sociedade, que diz respeito com relação ao racismo, ao feminicídio, à misoginia, a questão com relação a questões de gênero. Tudo isso se forma nessa fase tenra dos 4 anos. E a família é a grande responsável pela formação disso. Quando vocês falam que a mamãe tem que educar, a mamãe, o pai tem que educar, mas que modelo é esse que nós vamos educar? Porque do estereótipo nós passamos aí sim para o preconceito. O preconceito são os sentimentos que nós desenvolvemos a partir dessas ideias. Então é quando eu de tanto dizer que a vovozinha, o vovozinho tem que ter cuidado, a criança começa a desenvolver o que? Sentimento de medo, outros sentimentos negativos. Isso é o estereótipo. Vale também para o feminicídio, para as violências que são praticadas contra as mulheres. Por quê? Porque do estereótipo, do preconceito, que é um sentimento, nós passamos então para a discriminação. Então veja, esse é o tripé do idadismo. Estereótipo, preconceito, discriminação. É quando nós passamos, e aí, vejam, os jovens sofrem muita discriminação hoje em dia, vejam o que se fala em relação à geração Z, em relação a uma série de questões, né? Em relação a racismo, em relação a LGBT, em relação a ser mulher. São discriminações que nós vamos sofrer. Não, tu não pode mais trabalhar porque tu é velho, tu não pode trabalhar porque tu é muito jovem, tu não tem experiência, tu já não serve mais. Isso são as discriminações. E as discriminações, elas resultam no quê? Na violência. E a violência, ela é o ponto final desse tripé, que começa lá na base, quando nós formamos na cabeça das crianças os estereótipos, os conceitos a respeito, sejam eles bons ou ruins. É quando eu tenho um conceito de família em que eu vejo o papai batendo na mamãe e acho aquilo normal.
Então, quando nós falamos em idadismo, nós estamos falando em tudo isso. E a gente não usa mais, pelo menos nós não usamos mais a palavra etarismo, porque ela remete exatamente a um conceito limitado de que é contra a velha. É um preconceito contra a velha. Não, nós precisamos trabalhar a questão desse tripé, do estereótipo, o preconceito, a discriminação e a violência. É um trabalho de longo período, porque nós temos que começar atuando com relação às crianças. É muito difícil hoje nós pegarmos esses bandidos que estão na cadeia, ou as mulheres que vão visitá-los, porque, aliás, eu sou obrigado a contar, tem todo o direito sim, de fazer, não é porque eles são bandidos, que eles não perderam a sua dignidade humana. Nós não podemos esquecer e dizer que a pessoa que é um bandido que está na cadeia perdeu a sua dignidade, porque não perdeu. Ele está lá cumprindo a sua pena, tá? Vai voltar a praticar, vai voltar para a cadeia, mas ele continua tendo a sua dignidade e o direito de ter a sua vida, etc. Eu sei que isso é polêmico, mas tudo bem. Só que é isso. Então, a ideia de nós trazermos esse movimento dentro do aspecto do feminicídio é: nós temos que olhar para a base. Nós temos que começar lá na base. De alguma maneira, a transformação que nós vamos fazer não é em quem já está adulto e quem já vem praticando. E vamos ser francos, ainda nós não, essas pessoas são a minoria da população brasileira. Não adianta a gente ir analisar e dizer os homens precisam. Não, que homens? Calma, nós temos uma parcela muito pequena da população que pratica crime e que pratica feminicídio. Se nós tivemos 2.600 feminicídios no ano passado, nós tivemos apenas 2.600 assassinos, numa população de 215 milhões de habitantes. Então também a gente não pode começar a generalizar. Os homens não são isso, os homens precisam, não. Nós temos que focar no trabalho que tem que ser feito, mas direcionando para quem esse trabalho tem que ser feito. E não generalizar, como eu tenho visto muito. Os homens isso, os homens aquilo. Temos que trazer os homens. Que homens? Mas nós temos que trazer lá da base. Por isso esse trabalho do idadismo. Que é o nosso trabalho que está sendo desenvolvido, de começar a mudar lá da base, para que as crianças que vão ser as pessoas idosas daqui a 50 anos, de 2070, serão a maioria da população brasileira. Nós não vamos mais estar aqui para ver, eu pelo menos não vou estar. Eu quero fazer 100 alguns. 100 alguns, 2070 nós vamos estar com 120 já. Mas enfim, a ideia, finalizando até, porque como nós tínhamos 15 minutos e a Grace me ajudou, já ficava aqui, é da gente abrir agora para que vocês possam colocar, né, as suas colocações, além daquilo que foi colocado ao longo do debate, mas aqueles que não se manifestaram, poderem colocar. Mas essa é a função do nosso movimento e por que a gente está inserido nessa questão do feminicídio também. Tá? Então, eu abro agora, terminando a minha participação, eu abro agora a palavra para quem quiser falar. O Adeli já pediu a palavra. Só para... Tá, o Adeli pediu ali a palavra. Eu só vou falar aqui, tá? Que eu escrevi aqui. O site é idadismo.net, tá? E o podcast é Como Criar um Mundo que Respeita as Mulheres. É o assunto, chama o podcast, da Natuza Neri. Tá? Coloca também o do livro da metamorfose. O site é bem legal. O Adeli vai... Sim, primeiro estou muito contente de a gente estar aqui para fazer essa atividade. Agradecer enormemente a Sandra do Instituto Avançar e todos que se prepararam para isso. Eu tenho o prazer de convidei a Isabel Félix, de São Paulo, que vai fazer um tour aqui para o Rio Grande do Sul, que trabalha a questão das práticas integrativas complementares. E a Solange e o Carlos, que vieram morar e trabalhar em Porto Alegre não faz tanto tempo, a primeira atividade que a gente faz juntos aqui. Teve um encontro ontem, um outro grupo que a gente tem. E queria apelar para que vocês trabalhassem essa ideia do coletivo que a gente tem. Divulgar no nosso site, idadismo.net,
seguir as nossas redes sociais, o Metamorfose da Vida, ler os artigos, porque é importante. Nós produzimos dias atrás exatamente um artigo, a Ângela e eu conversamos, que diz o seguinte: elas não puderam envelhecer, foram assassinadas. Isso é forte, é muito forte, mas é exatamente para abrir essa discussão. Então, estou muito feliz de fazer parte desse grupo, desses grupos todos, e dizer o compromisso que o Instituto Avançar e nós temos em uma reunião dessa atrás, é de, com frequência, fazer atividades aqui no Instituto. Temos uma divulgação que nós vamos fazer, agora nós temos o WhatsApp de todo mundo, as lives que nós vamos fazer todo mês, os encontros que nós vamos fazer, etc. Então, estou muito feliz com isso. O Adelni gostaria de falar também, não? Boa tarde, bem rapidinho, muito obrigada. Eu estou muito feliz porque depois de 52